Bem-vindos ao Tribunal da Bola. Hoje nós vamos dissecar o confronto tático da semifinal do Campeonato Paulista de 2026, Palmeiras e São Paulo, neste domingo, 1º de março, na Arena Barueri. O famoso choque rei. Exatamente. E estamos falando de um confronto que tem tudo para ser intenso, disputado e cheio de nuances táticas. A nossa questão central é bem definida. O volume ofensivo e a força do mando de campo do Palmeiras garantem um favoritismo claro. Ou a atual sequência invicta do São Paulo oferece o antídoto tático perfeito para uma reviravolta. Como debatedora hoje, eu defendo que a engrenagem construída por Abel Ferreira torna o nível de controle do Palmeiras incontestável neste cenário. Bom, eu já vejo por outro ângulo. A minha leitura é que o nível de resiliência e a maturidade tática que o São Paulo atingiu neste mês de fevereiro formam um encaixe ideal para explorar justamente essa necessidade de imposição física e territorial do Palmeiras. Mas para entender a minha posição, a gente precisa olhar para como o Palmeiras constrói o seu jogo hoje. Não estamos falando só de um retrospecto de 6 vitórias nos últimos 10 jogos em casa, mas do funcionamento prático do time. Certo, a execução no campo... Exato. Aqueles 4-0 contra o Capivariano nas quartas de final não foram apenas um reflexo de uma fragilidade do adversário. Foram uma aula de mecânica de sufocamento. O detalhe que mais impressiona é como o Alan recua para fazer a saída de 3, liberando o Marlon Freitas para empurrar a linha de marcação rival para trás, né? Isso, o que cria um volume brutal. Resulta no Vitor Roque marcando 2 gols e na liberdade absurda para a precisão do Andreas Pereira. É um time que, além de não perder as 6 partidas, sabe como amassar o adversário no campo de defesa. Olha, é uma estrutura fortíssima, sem dúvida alguma. Mas a gente precisa calibrar o nível do adversário que vai enfrentar essa engrenagem. O Capivariano cedeu espaços de entrelinhas que o São Paulo atual simplesmente não cede. O tricolor vem de 8 jogos de invencibilidade, com 5 vitórias seguidas. É verdade, o nível de exigência muda. Muda muito. O teste real de estrutura deles foi a eliminação do Bragantino por 2-1. O Bragantino é um time de pressão alta, super agressiva, e o São Paulo mostrou que sabe sofrer sem perder a organização posicional, sabe? Os gols do Bobadilla e do Lucas Moura provam que é uma equipe letal em transições curtas. Essa solidez defensiva que consegue absorver o golpe e ferir no momento exato parece desenhada sob medida para anular o ímpeto desse clássico. Você tocou no ponto da transição do São Paulo, e é um mérito real da equipe. Mas a grande questão é: como o São Paulo vai acionar o Lucas Moura com qualidade se passar, 70% do tempo correndo atrás da bola? O Abel Ferreira encontrou o que ele considera a escalação ideal e a variação ofensiva é muito ampla. Quando você tem o Maurício atraindo a marcação pelo meio, isso gera o corredor para abastecer o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eles já somam 5 gols cada no campeonato. E a bola não vem só pelo chão. Os treinos desta semana focaram exaustivamente em cruzamentos e ultrapassagens laterais, porque o Palmeiras sabe alargar o campo. O nível de estresse defensivo que o São Paulo vai enfrentar será muito superior. Mas aí é que está o ponto central do meu argumento. Esse estresse defensivo virou uma zona de conforto para o São Paulo de hoje. Com todo o respeito ao poder de criação palmeirense, essa conta não fecha na prática se considerarmos a postura recente do tricolor. Eles sabem que o Palmeiras vai tentar ditar o ritmo na Arena Barueri desde o primeiro minuto. Empurrando os volantes pro ataque. Exatamente. E essa necessidade de imposição alviverde é o que cria as costas desprotegidas no meio de campo. O Bobadilla não é só o marcador, ele tem um passe de ruptura excelente. Quando o São Paulo rouba essa bola, o Lucas Moura já tá atacando a diagonal. O São Paulo não entra em pânico quando é pressionado. Eles absorvem o Abassa de forma inteligente para engatilhar o contra-ataque no exato momento de desequilíbrio defensivo do adversário. É um argumento interessante. A transição rápida realmente pune times excessivamente expostos. Mas não podemos ignorar o contexto externo, que afeta muito a tomada de decisão no campo. O fator casa é pesadíssimo aqui. A atmosfera da arena. Sim, já tem mais de 24 mil ingressos vendidos. Existe um foco coletivo absurdo no Palmeiras para alcançar a 7ª final estadual consecutiva, um feito histórico. O próprio Alan deu declarações destacando como a atmosfera da torcida vai ser o combustível para sufocar o São Paulo.
E, historicamente, o São Paulo tem enfrentado enormes dificuldades para quebrar essa rotação altíssima que o Alviverde impõe. Eu concordo com o peso do ambiente que se forma em Barueri, mas a leitura psicológica que eu faço dessa situação é inversa. Inversa como? A obrigação de buscar a 7ª final consecutiva jogando em casa diante de todo esse público, o peso inteiro do favoritismo recai sobre o Palmeiras. O São Paulo, protegido por essa fase invicta e pela falta de pressão de ter que propor o jogo, pode simplesmente executar sua estratégia reativa. Eles têm toda a condição de usar a urgência do Palmeiras a seu favor, transformando o combustível da torcida adversária em ansiedade e precipitação caso o gol não saia rápido. Bom, para amarrar nossa análise, eu sigo convicta de que a mecânica de construção ofensiva do Palmeiras, apoiada nessa saída de bola estruturada e num quarteto de frente inspirado, impõe uma força territorial que dá à equipe as melhores condições para dominar a semifinal. E a minha posição final é que a solidez inabalável do São Paulo, ancorada nessa sequência invicta madura e na inteligência de agredir os espaços da transição, oferece o antídoto ideal para suportar esse ímpeto inicial e vencer através da precisão tática. Apesar de discordarmos sobre quem ditará as regras do jogo, há um ponto claro de concordância entre nós. As duas equipes chegam ao choque-rei no pico técnico da temporada. Esse encaixe de um time que constrói com volume contra um que transita com perfeição torna a expectativa de um jogo muito parelho algo inegável. Sem dúvida. Inclusive, no aspecto de leitura de jogo, isso valida bastante a projeção de um cenário onde ambas as equipes marcam, já que os dois ataques possuem rotas muito claras e eficientes para furar as defesas. A complexidade de um clássico dessa magnitude prova que precisamos olhar além do óbvio. Exatamente. O material nos oferece fundamentos riquíssimos para os dois lados e sugerimos que quem nos acompanha tire suas próprias conclusões assistindo a partida neste domingo, às 20h30. Deixaremos que o campo decida qual sistema irá prevalecer.